Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez, tá certo? Hoje estamos aqui a mais um bate-papo matinal. Vamos falar de um assunto importante, né? Mas antes quero mostrar o nosso coleguinha aqui, ó. Aí, olha lá. Aparece aí pro pessoal. Aparece aí pro pessoal. Aí. Hein, seu feconha. E o outro aqui, ó. Ciumento aqui, ó. Aí. Hein? Já dei a ração deles para eles ficarem sossegados. Tá bom? Então, meus irmãos, amigos, vamos conversar sobre um assunto interessante, né? Eu falo interessante porque ele precisa ser explorado, por isso que eu falo que é interessante. Mas, ao mesmo tempo, ele é interessante e preocupante ao mesmo tempo, né? Ver se tá bom aqui para nós podermos conversar um pouco, tá bom? Tá fresquinho, tá em setembro finaliza o inverno e entra a primavera, tá certo? Grava aí. Primavera entra esse mês ainda, tá? Fim do inverno, entra a primavera. Após a primavera, o verão. Após o verão, o outono. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, meus irmãos e amigos, vamos falar de um assunto interessante e pertinente que precisa ser explorado. Esse assunto precisa ser explorado pela o grau de dificuldade, né, que se tem hoje sobre as coisas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu coloquei em modo avião. Se eu não coloquei, eu preciso colocar, tá? Vamos ver aqui se eu coloquei em modo avião, que eu tô com medo. Deixa eu dar um pause. Pronto. Fui lá e coloquei em modo avião para evitar problema, para o nosso serviço não ser perdido. Tá certo? Meus irmãos e amigos, vamos lá. Um dos temas mais tocados nesses últimos dias por especialistas, pastores, psicanalistas, psicólogos, meios de comunicação, medicina, é o suicídio, né? Por que tantas pessoas, porque um grande número de pessoas estão escolhendo o suicídio como uma válvula de escape para os seus problemas, para as suas batalhas, para as suas lutas, para os seus enfrentamentos? Por que muitas pessoas, né, e não é de apenas de uma classe, a pessoa é muito simples, ela não teve futuro na vida, ela se matou. Não, o suicídio está atingindo todas as camadas sociais, rico, pobre, empresário, pessoas profissionais, cristãos. Eu fiquei estarrecido quando soube a primeira notícia de uma pessoa cristã, principalmente líder, pastor, se suicidar. E eu fiz uma pesquisa também e percebi que existem explicações e assuntos pontuais, pessoas que têm um calibre muito mais afinado do que o meu, que estão falando sobre esse assunto e aconselhando que não é o caminho correto para que as pessoas se inclinem a fazer, certo? Então, quais os motivos que gera que faz com que a pessoa cometa suicídio? Que faz com que a pessoa escolha esse caminho? Quais os principais motivos? Olha, existem vários motivos, mas citei alguns aqui só para poder a gente poder conversar um pouco. E eu quero ler aqui uma pergunta pertinente de muitas pessoas, que o que a Bíblia diz? Às vezes muitas pessoas fazem as suas indagações.
O que a Bíblia diz sobre o suicídio? Bom, eu fiz uma varredura e encontrei em Apocalipse capítulo 22, verso 15. O que está escrito em Apocalipse 22, verso 15? Em Apocalipse 22, verso 15, aparece essa afirmação, e foi feita na revelação para João na ilha de Patmos, né? Em Apocalipse 22, verso 15, aparece ali um ponto em que precisa ser apreciado, tá? Apocalipse 22, verso 15 está escrito assim, ó: ficarão de fora do céu, tá? Os cães, pessoas maléficas, malvadas, que fazem mal às outras pessoas, os feiticeiros, os que se prostituem, se tem aí um grande número de servos de Deus que estão buscando a viver uma vida promíscua de prostituição e mesmo assim querem adorar a Deus, ficarão de fora. Há um grande número de cristãos que continuam vivendo voltaram a viver aquela vida promíscua de prostituição e de engano e querem ser os mesmos cristãos. Ficarão de fora. Os que prostituem, os que se envolvem, os que são casados e se envolvem com outras mulheres que não é a sua, ou outros homens que não é o seu. Aí vem, ó, aí aparece aqui, ó, os homicidas. O homicida não tem direito ao reino dos céus, à salvação eterna. A pessoa que tira a vida de outra pessoa não tem, né, que vive matando, a não ser que haja um arrependimento dessa pessoa em não praticar isso. O homicida é aquela pessoa que tem a prática de cometer homicídio. Existem várias situações em que a pessoa comete certos delitos aí e acontece um homicídio. Se a pessoa se arrepender, com reconciliação e tudo mais, a pessoa sair desse estado de vida e não viver nesse estado de vida, a pessoa tendo um arrependimento consegue. Mas o homicida, aquele que tira a sua própria vida, esse tem dificuldade, não tem parte no reino dos céus. Olha só. Então, esse termo, ele aparece aqui no versículo 15 da visão que João viu. Todas as pessoas envolvidas nessas questões, ou que tira sua própria vida, não herdarão o reino dos céus. Então, se alguém, pode até o intelectual aí querer camuflar o negócio e dar vantagem à pessoa, e se você que é intelectual, você que estudou teologia, se você fizer alguma defesa acerca disso, você está sendo leviano. Você está sendo leviano e você irá contribuir para que muita gente escolha essa opção, a opção do suicídio, que é condenada por Deus. Deus deu a vida, o sofrimento ele sempre existe. O que nós temos que fazer é conduzir a pessoa a um estado de espírito em que ela irá sair da condição de onde ela está. Compreendeu? Mas quais os motivos, né, que levam a pessoa a cometer suicídio? E não é só o adulto, é criança, adolescente, jovem, mulheres, homens, de todos os tipos, de todas as camadas, as classes sociais. Vou citar aqui alguns dos motivos. Motivo 1, depressão. A pessoa que está num estado depressivo, ela perde, né, o desejo de continuar lutando, batalhando, ela se desliga do mundo, se desliga das pessoas e acha que está ali sobrando, incomodando, acha que ela está sendo um peso. Essa pessoa para no tempo, começa a defiar-se a chegar a um ponto de tirar a sua própria vida. A depressão é forte.
Porque a depressão é um estado de fraqueza, de impotência, diante das muitas batalhas que a pessoa está vivendo, e a pessoa se sente impotente para poder combater. Ela recua, ela volta atrás, ela deixa de lutar, ela deixa de batalhar. E os problemas que já existiam passam a aumentar ainda mais. E essa pessoa se vê cercado, sem saída, ela prefere o suicídio. Mas eu quero dizer para as pessoas que estão passando por esse processo de depressão, que para você ainda há jeito. O que você precisa fazer é confiar em Deus, evidenciar no seu potencial, na sua importância como pessoa nessa terra, para a sua família, para os seus entes queridos, para os seus amigos, para a vizinhança de onde você mora. Você precisa evidenciar o valor que você tem e não cometer suicídio. Porque você é especial, como todos. Às vezes você está passando um momento de lutas. Lutas todos passam. Eu também estou passando. Estou numa batalha. E temos que confiar que vai vencer. Depressão número 1. Segundo, o divórcio. São batalhas judiciais, separações entre pessoas. Aí uma família constituída, né? De repente precisa se divorciar. E há pessoas que não têm a estrutura do outro. Um daqueles cônjuges pode se sentir um perdedor, que não há mais futuro. Conheço pessoas assim, que não há mais futuro para ele e quer se matar. Eu conheço pessoas que passaram e estão passando por essa situação. Tá? Qual o conselho que eu dou? Pense no melhor da vida. Pense no que você pode ainda produzir, você, seja mulher ou homem, né? Às vezes eu percebo que há muitos líderes religiosos que cometem um erro gravíssimo. Quando um casal tem atrito, as pessoas não têm mais a capacidade de aconselhar esse casal da importância que um tem para o outro, o marido tem para a mulher e a mulher tem para o marido. Já não consegue passar mais essa segurança para os casais e aconselha a separação. Várias lideranças religiosas estão cometendo um erro gravíssimo em induzir essas pessoas a se divorciarem. O diálogo, a conversa, o consenso ainda é uma ferramenta muito importante. A busca a Deus, a oração da solução do problema daquele casal ainda é a chave de muitas vitórias de muitos casais, certo? Então, o divórcio também. Terceiro, o término de um namoro, né? A pessoa de repente é surpreendida, não quero mais namorar com você, a pessoa se sente que acabou para ele, porque tem pessoas que são muito emotivas e a pessoa também comete suicídio por causa do término de um namoro, de um relacionamento e tudo mais. Doenças, às vezes a pessoa descobre que ela está numa doença, num câncer. Ela não quer ser um fardo para a sua família e procura o suicídio como uma porta de saída. Aconselho a você, meu amigo, você é muito importante. Lembre-se, se você é uma pessoa que já tem filhos, por exemplo, né, e criou sua família, e agora você depende que seus filhos cuidem de você, é obrigação dos seus filhos cuidar de você, porque você lutou, fez com que lutou com eles, criou todos eles para que se tornasse adulto, se desgastou sua saúde toda cuidando dos seus filhos. Agora eles estão adultos, eles têm que devolver esse cuidado para o senhor ou para a senhora, né? Então, pessoa que está com doenças, com câncer, essas pessoas também acham que são uma pedra na vida dos seus familiares e procuram o suicídio como uma porta de saída. Aconselho, não entre nessa vereda. Você ainda tem a sua importância, Deus te ama e quer te abençoar. Outros, problemas passionais, problemas de relacionamento, né? Também contribui para o suicídio, né? Problemas financeiros, esse aqui tem batido a escala de 0 a 9. Tem muitas pessoas com medo de perder o seu status, né, sua visibilidade,
né? Não está atrelado só ao empresário que está com problema financeiro, está atrelado à imagem da pessoa, né? Você está devendo, você está com problemas financeiros, você teve um problema, aconteceu coisas que levou você a dever e agora você não tem uma saída, você acha que o suicídio é a porta de saída. Não, né? A Bíblia diz que também os covardes não herdarão o céu. O covarde é aquele que não ama nem a si próprio, né? Outro, problemas financeiros são um dos elementos também. As drogas, os entorpecentes, essas coisas que fazem com que a pessoa fique alucinada, são um dos elementos também que levam muitas pessoas a não ter medo da morte e a praticar ações que levem ele à morte ou ela. Problema religioso, às vezes a pessoa tem um problema de religião, um problema de ética, né? Em algumas regiões do planeta, né? A pessoa se mata pela religião, ou seja, ele recebe ele é induzido a morrer por uma causa, né? que não levará ele a lugar algum, mas ele é induzido, acaba se suicidando, achando que vai alcançar alguma coisa maior, mas está procurando o inferno. Outro sim, crises de identidade, tá? Eu não gostaria de entrar nesse ponto muito profundamente, porque gera um descontentamento. Mas a crise de identidade é a pessoa que nasce com um sexo e ele se sente que tem outro sexo, que ele é outra pessoa. E muitas pessoas se sentem envergonhadas com isso e procuram o suicídio. Vários acontecem aí, né? Eu acho que essas pessoas precisam ser cuidadas e orientadas para poder saber o grau da sua importância e saber também que Deus pode salvar a vida dessas pessoas, né? Fazendo elas conhecer realmente quem elas são. Outro sim, sentimento de derrota, impotência. A pessoa chega num estado que ele acha que ele não vai conseguir. E a pessoa acha que o caminho melhor é o suicídio. Desprezo, ou a pessoa é desprezada, ela é desligada do grupo, ela é deixada de lado nas festinhas, ela é deixada de lado nos encontros de família, ela não é enxergada na sociedade, ela não é vista também no grupo onde ela está. A pessoa fica isolada, sem um bom dia, uma boa tarde, sem um bate-papo, sem aquela amizade. A pessoa se sente desprezada, ela acha assim, poxa, eu não deveria ter nascido, e acha que o suicídio é a porta de saída. Outra, uma palavra maldosa, agressiva. Há muitos pais ou pessoas que tecem palavras pesadas sobre as crianças, sobre os filhos. Você não terá futuro, você é um zero à esquerda, você não vai dar certo em lugar nenhum, você não presta, você é um estrupiço, você é isso, você é aquilo. A pessoa, a criança, ainda bem jovem, eu sei que os adolescentes têm seus momentos de crises, porque ele não conhece a vida. Cabe aos adultos orientá-los, ter paciência, ajudá-los a eles entender qual é o sentido da vida. Eu já passei por muita coisa nessa vida, como criança, como adolescente, né? Privado de muitas coisas. Meu pai faleceu cedo demais, né? E ficamos sob os cuidados da nossa mãe. Então, tivemos muitos problemas, mas minha mãe procurou levar a gente para a igreja. Senão, quem seria eu hoje? Sem pai, órfão de pai, não é verdade? Se a minha mãe não tivesse me encaminhado, pegado aqueles monte de filho, ficava aquela escadinha, a mamãe começava a arrumar a gente 5 horas da tarde, para poder ver se 7 horas da noite, para todo mundo pronto para ir para a igreja. Eu agradeço a minha mãe por ter me levado para a igreja, porque ela me levou para a igreja, ali eu tive orientação, ali eu descobri que eu tinha importância, ali eu descobri o sentido da vida, e ali eu descobri que alguém me amava, alguém me ama, né?
Se ninguém mais aqui na terra me amar, eu conheci alguém que me ama incondicionalmente. Chama-se Jesus Cristo. E essa importância me deu sentido da vida. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, ajudando pessoas. Outros sim, com a ajuda que Jesus me deu, eu ajudo pessoas hoje. Meu trabalho, fora do meu trabalho profissional, meu descanso é ajudar pessoas. É o que eu faço nas minhas horas de folga. Sempre estou ajudando alguém. Olha só, aí finalizei aqui nesse ponto o que eu digo aqui. O que a Bíblia diz sobre isso? Apocalipse 22:15 diz que o homicida não herdará o reino dos céus. Então, o homicídio não é um caminho correto a ser escolhido, tá? Deus te deu a vida e Ele quer salvar você. Então, não escolha isso. Você tem importância. É que isso está sendo escondido de você. É que isso está sendo escondido dos seus olhos. É que isso está sendo afastado de você. Você tem importância, você tem potencial, você pode mais, você pode alcançar um estado de condição muito melhor do que você está. Você precisa ter paciência e buscar a solução para a sua vida. Seja quem você for, cristão ou não cristão. Pessoas que passaram pelo extremos, eu vou só citar aqui para a gente fechar, para o vídeo não ficar muito grande, porque já passou dos 20 minutos, né? Alguém pergunta se Marquinhos, pessoas que estão nesse estado, tem solução? Tem, se ela não cometer suicídio, né? Jesus te ama e quer salvar você e te libertar desse estado de espírito. Você está se sentindo derrotado? Não se sinta. Você está passando por um momento difícil, mas você tem como reverter a situação e vencer. Não cometa suicídio, não cometa homicídio, não entre por essa vereda, porque essa vereda é de condenação eterna. Quero citar aqui pessoas importantes na palavra de Deus que passaram pelo suicídio, ou pelo suicídio não, que estiveram tão no ápice das suas batalhas que desejaram até morrer. Por exemplo, Jó, no capítulo 3, verso 2 e 3, ele se arrepende de ter nascido. Ele amaldiçoou o dia de ter nascido. Ou seja, ele ser amaldiçoou e falou, eu não deveria ter nascido, né? Quando ele estava naquela luta tremenda, era um homem rico, ficou pobre, doente, perdeu seus filhos, só ficou sua esposa. Pensa no estado de Jó que ele passou. Perdeu todo o seu patrimônio, todas as suas riquezas, perdeu seus filhos. Ele teve um momento de desvario na sua vida, mas Deus não quis tomar conhecimento das palavras de Jó. Deus simplesmente deu a ele força, perdoou a ele, e ele se tornou de novo aquele homem rico. O estado de Jó foi muito maior do que o estado primeiro. Ficou muito mais rico ainda. Então tudo na vida tem um tempo. Tudo na vida tem um tempo. Calma, isso vai passar. Outro, Davi, nos Salmos 102. Davi, no Salmo 102, ele diz, cordéis da morte me cercaram. Se eu não estou enganado, né? Que ele desejou a morte. Desejou a morte. Deixa eu ver se é Salmo 102 mesmo, porque depois eu acabo errando aqui e acabo... Salmo 102, não. Cordéis da morte me cercaram, é Salmo 116 que diz, cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Me encontrei em aperto, em tristeza. Mas o que Davi fez? E o que você deve fazer? Invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. O Salmo 102, que eu falei com você, diz das angústias que Davi passou. Salmo 102 diz assim, Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaças, os meus ossos se ardem como a lenha, o meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se apegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto,
Sou como um mocho na solidão. Então Davi está vivendo o seu momento mais crítico da sua vida, né? Mas foi um homem vitorioso. Ele não deixou, não permitiu que a morte tomasse conta da sua vida. Outro sim, Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, verso 14, também esteve num estado crítico, mas essas pessoas que estou citando aqui, elas passaram por esse momento crítico, mas elas não cometeram suicídio, elas buscaram a Deus. O próprio Jesus também passou por isso. Em Mateus 26, verso 37, também o próprio Jesus passou por isso. Mas ele não desejou a morte, ele pediu para que Deus passasse o cálice dele. Em Mateus 26, verso 37, o vídeo está ficando grande, né? Desculpa, gente. Deixa eu ver aqui, Mateus 26 e verso 37. Cadê o 37 aqui para a gente poder falar? O que diz aqui? Jesus disse, vou ler do 38. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus falando, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O verso 37 diz, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então, meus amigos e irmãos, Lucas 22, 42 a 44 diz também, o que eu quero dizer para você, para a gente fechar aqui esta palavra, o que eu quero dizer para você, não cometa isso, não entre pela vereda do suicídio, pense no de bom que você pode produzir ainda, calma, lute, resista, vença. Eu sei que tudo é demorado. Se você está endividado, as dívidas não se pagam da noite para o dia. Converse, negocia, trate, não tenha vergonha. Muita gente hoje, por causa dessa crise, está endividado. Muitas pessoas, muitas empresas estão quebradas, muitos comércios estão quebrados, muitas lojas. Eu estive em um outro estado agora, há poucos dias, eu visitando a cidade lá, uma das cidades lá, não vou dizer o nome, há muitas lojas fechadas, não é por causa da pandemia, porque já foi liberado, é porque não tiveram condições de abrir novamente. Agora eu te pergunto, como é que está o estado de espírito desse povo? No meio dessa gente, tem crente, não crente, tem pessoas de todos os credos. Agora, como está o estado de espírito dessas pessoas? É um estado de espírito de derrota, porque não tem onde se apegar. Então, nesse momento, temos que se apegar a Deus, temos que se apegar às coisas boas da vida, temos que confiar no Deus Todo-Poderoso, olhar para a nossa família e ver o quão importante somos para a nossa família. Se você cometer suicídio, você deixará todos pior ainda. Então, dê as mãos aos outros. O momento é de união. O momento de darmos as mãos e lutarmos pelo bem comum de todo. Que Deus abençoe a sua vida e te dê a graça que você precisa. Vamos olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos conversar numa próxima. Um abraço, fique com Deus.